Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo. Hoje vamos falar dessa obra aqui, ó, Professor X. Essa obra aqui que eu comprei há algum tempo na banca, estava lá em promoção, faz parte da coleção da Salvat, os heróis mais poderosos da Marvel. Então tá aqui, eu vi ela, eu achei legal e resolvi ler. Aqui então o trabalho é apresentado por Guerra Psíquica de Chris Claremont, então Chris Claremont aqui, né, e John Byrne. Essa história aqui, chamada de Professor X, ela trata da saga da Ilha de Moher, né, de Chris Claremont, Fabiana Nicieza, Wilson Portácio e Paul Smith. Galera, eu vou estar falando aqui, história por história, quem desenha e quem é o roteirista, por sugestão de um inscrito, que ele disse que aqui fica difícil de ver, né, por causa do meu suporte de leitura. Então eu vou estar falando história por história aqui com vocês e dando a sinopse dessa obra, como sempre, né? Se você quiser adquirir essa obra, eu vou procurar por links para você comprar essa obra aqui, de preferência com desconto, e vai estar aí na descrição. Linkzinho da Amazon, se você comprar pelo link da Amazon, ajuda muito aqui o canal, tá bom? Vamos seguir lá então. Professor X, então, o que isso daqui trata, né? Na verdade, ela compila aqui, né? Vamos falar aqui sobre as edições que compila. Um Kane X-Men 117, depois um Kane X-Men 278 até 280 e X-Factor 69 e 70. Essa história aqui, ela mostra, ela fala a respeito do Professor Xavier. Ele é mais protagonista do que os X-Men aqui nesta história. Eu gostei bastante dos desenhos, tá? Então eu tenho aqui nos roteiros, né, como escritores, o Chris Claremont e o John Byrne, nos desenhos o John Byrne e o Terry Austin na arte final. Galera, essa primeira história aqui, né, intitulada aqui o Guerra Psíquica, ela mostra aqui uma certa divisão entre os X-Men, né, e o Professor Xavier. Wolverine, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Wolverine, Tempestade, o Colosso, Gambit, eles estão aqui separados do professor. O professor, na verdade, acha que eles morreram nessa história aqui. E aqui mostra o professor, ele anda nessa história, tá? Nesse arco todo ele tem a capacidade de andar. Se passa depois daquela fase que ele recuperou o dom de andar. E mostra ele aqui lembrando de um passado onde ele encontrou um cara que tinha também poderes psíquicos e eles travam uma espécie de briga aqui, né? E a gente vai descobrir que esse cara aqui era a encarnação de uma entidade aqui na história, tá? Essa entidade aqui era a encarnação desse cara e o professor se lembra disso e teme pelos X-Men que estão separados, né? Então é tipo uma introdução para o que vai acontecer a seguir, né? Que é essa ilha de Moher. É na ilha de Moher, então, que é o arco principal desse encadernado, a gente tem aqui o Senhor do Medo, né? Vamos falar assim, né? Essa entidade que ela está morta e ela possui corpos dentro do nosso universo, né? E através desses corpos que ela possui, ela consegue se manifestar aqui. E ela se alimenta e ganha poder com o medo, com a raiva, né? Com esse tipo de coisa. Então, essa entidade aqui, ela precisa de uma âncora, né? Para ficar vinculada a esse nosso plano, essa nossa realidade, tá? Então aqui nessa história que é desenhada aqui, ó, tem o roteiro ainda do John Byrne, né? E aqui no caso os desenhos aqui do Paul Smith. Ele vai introduzir essa história. Essa entidade ela tá
no nosso plano há muito tempo e tem como principal objetivo destruir os X-Men e o Professor Xavier. Então ela quer destruir os X-Men para afetar o Professor Xavier e causar aí um dano aí ao Professor Xavier como uma espécie de vingança, tá? Porque naquela primeira história aquele indivíduo que o Xavier confronta é na verdade a encarnação dessa é ele possuindo, né, por essa entidade. Então aqui mostra a realidade dos X-Men que na verdade não morreram, mas eles acabam sendo tomados pelo ódio. Essa entidade aqui ela acaba influenciando as pessoas, né, a ficar com raiva, com ódio. E então esses X-Men, o Gambit, todos os outros, o Wolverine, a Vampira, eles entram nessa frenesi, né? Deixa o ódio tomar conta deles. E aí existe aqui um desenrolar aqui da história onde essa entidade ela ganha uma força tão grande que ela começa a dominar alguns X-Men muito poderosos, por exemplo, o Colosso. E o Colosso ele parte então atrás de Xavier, que está em uma batalha contra essa entidade, tá? Contra essa entidade aqui. E o Xavier só consegue correr porque o Colosso fica com muita raiva. E ele é um ser praticamente indestrutível, né? Então o que acontece? O Xavier acaba trazendo o Colosso para um lugar onde ele consegue manter o Colosso aí em uma armadilha e consegue fazer com que ele volte aí a ser quem ele era. Em contrapartida, a gente descobre aqui que essa entidade aqui ela possui um corpo, pode ser um corpo vivo ou um corpo morto, tanto faz. Porém, ao possuir esse corpo, ele vai se deteriorando, ele vai morrendo. Então, ele tem que ficar trocando de hospedeiro. E essa mulher aqui é a razão dela conseguir estabelecer vínculo entre o universo que ela vive com o nosso. Bom, então aqui tem o desenrolar da história, mostra uma treta entre o Gambit e o Wolverine. E esse caçador aqui, ele consegue fazer com que eles despertem. Então, ele começa a despertar um a um dos X-Men, né? E o Professor Xavier aqui tá tentando conter aí a onda de raiva que está assolando todo o país, né? O planeta. E aí ele resolve chamar os antigos X-Men, né? Chamado de Uncanny X-Men, que é composto pela Mística, que a gente vai ver mais para frente, pela Jean Grey, né? Que é a Fênix, né? O Ciclope, o Fera, né? Então o Homem de Gelo, eu não lembro qual que é o nome dele. Então eles compõem aí os X-Men que estariam aposentados. E esse X-Men aí se junta ao professor para tentar salvar aí, né, o planeta dessa entidade que está mexendo aí com a parte do orgulho, da vaidade, com a violência das pessoas, está deixando isso muito aguçado e está gerando uma série de confusões. Então, sem saber que os outros X-Men estão vivos, eles partem para essa ilha de Mur, que é a sede onde se encontra, né, o corpo que é o hospedeiro dessa entidade, que é o Senhor do Caos, Senhor do Medo. Se não me engano, se chama Senhor do Medo. Deixa eu confirmar aqui, se aqui fala. Rei das Sombras, que é o Rei das Sombras, tá? Estou falando Senhor das Sombras, é o Rei das Sombras. E aqui então tem um desfecho aqui onde a gente acaba descobrindo que a mulher que era âncora, né, para esse cara ficar aqui na Terra era na verdade a Mística, né, para essa entidade ficar. E o Xavier aqui ele acaba nessa ilha aqui tendo um embate com esse Senhor das Sombras. E ele acaba possuindo o corpo do filho do Xavier, que até então a gente sabe que o filho do Xavier
ele tinha um problema de personalidade ali, de concentração, e ele não conseguia ali se manter nos eixos. Ele era doido, essa é a verdade. E quando essa entidade assume o corpo do filho do Xavier, essa entidade, então, ela bota ele nos eixos, e como ele é muito poderoso, ela consegue usar o poder dele de maneira plena. Então, para tentar vencer essa entidade, Xavier, com a ajuda da Jean Grey, entra no plano astral, onde essa entidade, né, das sombras aí vive, e ele vai brigar com ela no plano astral. Porém, ele está perdendo, né, essa luta, ela é muito forte, essa entidade, e aí a Jean Grey leva os X-Men para lá, né, para tentar ajudar o professor Xavier aí. E eles conseguem derrotar essa entidade no fim das contas, né? Aqui fazendo uma breve resumo aqui. Aí tem o pós, como é o que aconteceu, o Xavier tentando ajudar todo mundo, porque os danos psicológicos nessa equipe foi muito grande. A gente tem aqui o prólogo, né, mostrando aqui um pouco do como foi o pós, né, o que o Xavier fez, ele se comunicando aí, né, tentando ajudar também o filho dele, enfim. E ele, no fim da história, ele acaba ficando paraplégico de novo, né, devido à briga com o Senhor das Sombras. E aí acaba com ele falando que não tem problema ter ficado paraplégico, que o que importa é ter conseguido conter aí o Senhor das Sombras. Então, essa é a história. Essa foi uma breve resenha para vocês. Espero que vocês gostem. Fala aí se vocês já leram essa fase. Se não leram, se pretendem ler. Eu achei a história de médio para boa. Tá? É uma história aí de X-Men. Eu não conheço muito de X-Men. Preciso ler mais a respeito de X-Men. Mas eu gostei, no geral, eu gostei. Apresentou alguns personagens que eu até então não conhecia. Por exemplo, Senhor das Sombras, né? Não conhecia. Alguns X-Men ali eu não conhecia. Se eu errei o nome de algum, me perdoa, porque realmente eu não tenho tanta afinidade assim com os quadrinhos do X-Men. Porém, eu gosto bastante da ideia. Eu tenho alguns e pretendo ler um pouco mais e trazer conteúdo aqui para vocês. Do demais é isso. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Não é inscrito aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, aquele joinha. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais. E é isso, galera. Até mais. Fui.